Bom dia, irmão. Bom dia. Um pouco até meio que sem educação da minha parte, começar a frequentar aqui sem me apresentar. Mas acho que é o terceiro ou quarto culto que eu venho aqui. Amém. E ainda não me apresentei. Meu nome é Renê, tenho 29 anos. Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e contar, como que eu posso dizer, uma história triste. Porque na maioria das vezes o que eu vejo, os testemunhos que eu vejo, são isso. A pessoa está lá embaixo e Deus vem e faz uma transformação na vida dessa pessoa, certo? Mas, graças a Deus, no meu caso, eu nunca, como que eu posso dizer, a minha família sempre foi muito bem estruturada. A gente nunca passou por algum tipo de necessidade. Meus pais sempre trabalharam, sempre deram o melhor, tanto para mim como para minha irmã. Então, o que eu quero que os irmãos reflitam é o seguinte: para buscar ao Senhor, a gente não precisa estar no fundo do poço. A gente não precisa estar em situação deplorável. A gente não precisa estar numa situação em que, como se Deus fosse a nossa única opção. Agora que eu estou no fundo do poço, agora que eu estou lá embaixo, que eu tenho que buscar a Deus. Não é assim. No começo da minha conversão, confesso para os irmãos que eu fui para a igreja com mais por interesse numa moça, do qual a mãe dela uma vez tinha me falado que, ó, fulano só vai ficar com você se você começar a ir para a igreja. Porém, meus irmãos, enganado eu estava, porque antes de eu pensar isso, Deus já sabia qual que era a minha intenção. Ele já sabia que se o meu propósito fosse esse, eu não teria as bênçãos do Senhor. E no dia 13 de fevereiro de 2013, na casa do pastor Kleber, acho que os irmãos conhecem, eu tomei uma decisão em relação a Cristo. Hoje, eu posso afirmar que se amanhã eu morrer, eu estarei ao lado do Senhor. Amém. Glória a Deus. É complicado, irmãos, porque quando a gente não está com o Senhor, vamos dizer assim, que estamos numa vida estável, numa vida tranquila, dificilmente buscaremos o Senhor. A gente acha que o fato de a gente estar bem consigo mesmo, que as coisas ao nosso redor são teoricamente tudo bem, não tem a necessidade de Deus. E é isso que o Satanás quer. Ele faz de tudo. Ele é tão astuto que ele age de uma forma que a gente faz com que a gente não sinta a necessidade de Deus. Porém, a partir do momento que eu me converti, que eu aceitei Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, eu passei a entender qual é o verdadeiro amor. Porque o amor que eu sentia não era o verdadeiro. Eu falo no amor, irmãos. Se posso continuar, né? Pode continuar à vontade, irmão. Fica à vontade. Então tá. Eu faço a seguinte pergunta para os irmãos: quem é Deus? A gente poderia dar inúmeras definições de quem é Deus, concordam? Deus é bom. Um exemplo, irmão Carlos: o que seria Deus? Deus seria maravilhoso, Deus podia ser misericordioso. Eu acho que qualquer definição boa para Deus seria pouco. Verdade. Mas uma das que mais me chama a atenção é o amor. Amém. Porque domingo retrasado o pastor mencionou esse versículo, é um versículo muito conhecido. Em João 3,16. Os irmãos que possam abrir lá. Os que conhecem, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A questão é, irmãos, hoje, independente da situação que estamos, alguns de vocês daria o filho de vocês por outra pessoa? Daria o seu filho por alguém, Michel? Independente de quem for. Acredito que o filho é algo que a gente não trocaria por nada. Entendeu? Da mesma forma que a gente reconhece quem é Deus, precisamos reconhecer quem somos nós.
E a palavra de Deus nos diz também quem somos nós. Quem somos nós, irmãos? Somos todos pecadores, certo? Em Romanos 3:23, a palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E isso, irmãos, não é algo que, como que eu posso dizer? Vocês que estão aqui são mais pecadores que a gente. De maneira alguma. Todos nós somos pecadores, independente da situação financeira, independente da situação que nos encontramos. Deus, Ele não faz classificação de pecado. Pecadinho, pecadão, como o irmão Michel falou no domingo passado, não tem essa. Pecado é pecado. E com certeza desagradará a Deus. Porém, irmãos, o pecado tem um preço. Em Romanos 6:23, a palavra de Deus nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, é igual eu falei para vocês, independente de qualquer situação, independente do que eu fizer, pecado é pecado. E o único, aquele irmão que persiste em viver no pecado, o final é o mesmo para todos. Não há diferença. É a morte. Porém, irmãos, Deus também nos dá a solução. Da mesma forma que Ele nos mostra que o pecado nos leva para a morte, Ele também nos dá a solução. E qual seria a solução, senhores? Jesus Cristo. Amém. Romanos 5:8. A palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tanto eu como você, independente de quem seja, Ele morreu por todos nós, irmãos. Deus, Ele deu o seu Filho por nós, mesmo nós não merecendo, mas Ele nos deu para que morresse por nós. E para quê, irmãos? Para morarmos no céu. Verdade. Como, irmãos? Em Romanos 10, a palavra 10, de 9 a 13, a palavra de Deus nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu tenho para falar para vocês, irmãos, que isso aqui nos diz: ao saber se com tua boca confessares ao Senhor, é uma decisão particular. Eu não posso tomar essa decisão pelo irmão Fábio, como da mesma forma o irmão Carlos não tomou a decisão dele pelo Felipe. Isso é uma decisão particular nossa. E em teu coração, a gente tem que crer em nosso coração que Jesus morreu por nós, para que confessarmos ao Senhor Jesus e com certeza a gente será salvo e moraremos no céu. Na minha vida teve uma grande transformação. Eu não vou mentir para vocês. Não é fácil. Quando a gente toma uma decisão ao lado de Cristo, irmãos, as dificuldades aumentam. As provações vêm, mas vêm com força mesmo. Verdade. Admito para vocês que já teve vezes que já desanimei, já me afastei, mas eu sempre tive o temor de Deus, sempre criei em Deus e sempre vou saber que independente da situação que eu me encontrar, se eu me afastar hoje ou amanhã, Ele estará no mesmo lugar me esperando, porque Ele não se afasta de nós, nós que tomamos a decisão de afastar-se dele. Ok, irmão? Espero que tenha sido uma bênção para os irmãos aí, e que Deus possa trabalhar no coração de todos nós possamos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Amém. Deus abençoe.